Uma das coisas, por exemplo, que estão tentando colar em você, e aí eu queria que tu me explicasse isso daqui, porque esse daqui não dá pra dizer que não tá rolando. Esse tá rolando, que é o lance do PCC, envolvido naquelas duas empresas de ônibus lá, Transwolf e UpBus. Transwolf e UpBus, Que estamos falando aí do envolvimento do Milton Leite, que, putz, tudo mais. E estamos falando também em 2023 lá, quase 843 milhões em subsídios para essas empresas aí. E aí, como é que esse envolvimento do PCC e tudo mais, me conta um pouco, agora com um pouquinho mais de tempo, sobre esse envolvimento. É verdade que o PCC se infiltrou na Prefeitura de São Paulo? Olha, o que existe é uma investigação da Controladoria, que eu pedi para abrir, e do Ministério Público sobre essa situação. Fala assim, hoje existe indícios fortes, existe, tanto é que tem intervenção em duas empresas, a Transwolf e a UpBus. Existe uma fiscalização, existe uma investigação do Ministério Público. Já aconteceram prisões, então existem uns indícios. Quando a gente fala assim, precisa ter condenação, precisa ter esse cuidado, né? Por exemplo, o Pablo Marçal aí é condenação. Aí ele foi condenado lá, né? O cara começou cedo, o cara é danado, logo cedo. O papo que ele falou aqui pra você, cara, ele te convenceu. Me convenceu de quê? Como é que você se sente? De que ele arrumava computador. Cara, olha, eu não tô na posição de dizer se você tá mentindo ou não. Então, assim, esse monte de número que tá me falando aqui, eu tô confiando em você. Pode confiar, tá gravado aí. Então, é mais ou menos a mesma relação. Então, assim, eu conto com as empresas, com a nossa parceira Aos Fatos, que vai fazer a checagem dos fatos para amanhã. Então, ela pode checar, por exemplo, que ele veio aqui e falou para vocês, não, eu só arrumava computador. Só arrumava computador. Aí passou uns dias... Vem a matéria do UOL com o áudio dele. Aí a gente fez, não é outro papo, né? Eu acho, talvez, não. É ele falando. Eu fui lá, peguei bastante, deu certo, hoje está rendendo muito. Que ele criava lá um e-mail, mandava para as pessoas, selecionava as pessoas humildes, aposentados, velhinhas, né? Grupo de evangélicos. Para evangélico, ele mandava lá um e-mail, abra aqui uma palavra da Bíblia. Né? A pessoa clicava lá. Aí entrava na conta da pessoa e eles tiravam o dinheiro da conta das pessoas. Né? Então isso quem está falando foi a investigação da Polícia Federal, que teve um inquérito e eles foram condenados. Ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão por conta dessa investigação dos áudios. Então foi comprovado. Aí tá comprovado. Ficou preso, chegou a ficar preso e tal. E aí o que tem de outra questão? Vamos pegar os dias atuais, né, para ser prático. Você pega, por exemplo, o presidente nacional do partido dele, o Avalanche. O que tem do Avalanche? O áudio, também publicado, investigação da Polícia Federal, a imprensa publicou, está aí disponível. O que o Avalanche diz? O seguinte, olha, eu participei da liberação do André do Rap. Quem que é o André do Rap, cara? É um dos maiores traficantes, né, de crime organizado. Esse cara é o líder do partido dele. É o presidente, o Avalanche. Tem um áudio ele falando. Então não é assim, falaram. Não, ele falando, ele no telefone. Não, eu soltei o André do Rap, o cara tal. Aí vamos para estadual. Estadual. Deixa eu só fazer uma ressalva, só para eu não esquecer. Como é o nome desse cara aí do Avalanche? Tudo bem. É o cara do Avalanche. É o presidente nacional do PRTB. Avalanche, qualquer coisa Avalanche. Ele tem uns áudios aí, como você está dizendo, tem que ligam ele ao PCC. Isso. Mas, cara, o Milton Leite também parece ter bastante coisa conectando ele sei lá, pelo menos por meio das empresas de ônibus, ao PCC. E o Milton Leite é teu aliado. Milton Leite, eu fui vereador 2 anos. Quando eu cheguei na Câmara, ele já era vereador, acho que ele tinha 4 mandatos. Quando eu me elegi a primeira vez, ele já estava cumprindo, acho que o 5º mandato de vereador. Então já estava lá, tempo, assim, já né? estava há muito tempo. Essa que ele meio que se aposentou, né? Agora ele não está mais. E aí quando eu entrei, eu disputei em 2012. Eu disputei com ele. Ele era candidato, eu era candidato. Ele ganhou, eu também ganhei. Em 2016, ele era candidato, eu era candidato. Eu disputei com ele. Ele ganhou, eu ganhei. Então a gente sempre teve, inclusive, uma disputa política. Mas eu respeito todo mundo. Mas ele agora é o líder da Câmara. Isso que eu ia falar. Quando foi... Hoje ele é o presidente da Câmara, exatamente. E aí, na campanha de 2020, na eleição do Bruno e minha, o partido dele e ele já nos apoiou. E agora continua nos apoiando. Né? Então, só para colocar assim um histórico. O
que acontece com relação a isso? Eu vi na imprensa, eu coloco minhas contas à disposição, né? E a empresa que diz a investigação que ele teria uma aproximação, eu fiz intervenção. Hoje está sobre intervenção, não está sobre os cuidados, a administração das pessoas, está sobre o cuidado da prefeitura. O que é intervenção? Intervenção é o seguinte, chega lá para a diretoria e fala, mano, se tiver uma intervenção aqui, fala, Igor, sai fora, que agora quem vai... Sai fora, você está proibido de chegar aqui perto, quem vai tomar conta do flow aqui sou eu. Intervenção é isso, cara. Chegou e falou assim, sai fora todo mundo, é a prefeitura que está tomando conta, como o da UpBus também, que não foi decisão judicial, eu que decidi fazer a intervenção da UpBus. E aí coloquei lá um cara de carreira de 37 anos de SP Trans, concursado, um controlador concursado, um auditor fiscal concursado e um procurador concursado. Eles já encontraram alguma coisa diferente lá que atrapalhasse? Não, ainda não. Esse negócio está lá na investigação do Ministério Público. Porque tem uma coisa que é importante, assim, a parte administrativa está lá tocando. Né? A questão é a parte da suspeita criminal. Que aí as pessoas falam assim, pô, mas por que você não viu isso? Quem tem condições de fazer investigação criminal é a Polícia Civil e o Ministério Público. Por quê? Porque eles podem fazer quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. O prefeito não tem como fazer. Eu, quando fui vereador, até fiz. O vereador, quando você institui uma CPI, e eu presidi a CPI da sonegação tributária, eu fui um vereador casca de bala lá, ia para cima. Recuperei 1,2 bilhões na CPI da sonegação tributária de bancos. 1,2 bi de fraude que eles tinham, eu recuperei naquele ano. Então, ali, quando você está numa CPI, você pode aprovar no seu colegiado, eu quero fazer a quebra de sigilo telefônico, né? Fazer condução coercitiva, você apresenta para a justiça, como é assim todo o processo. A Polícia Civil quiser quebrar o sigilo telefônico teu, meu, né? Também não faz, ele pede para o juiz, o juiz autoriza. Então, existe essa prerrogativa ali na legislação. O prefeito não tem como fazer isso. Não é que eu não queira, que não é possível. Quem faz é o Ministério Público. Agora, o que é bom falar? Há 2 anos atrás, eu pedi... Olha que coisa interessante. Há 2 anos atrás, eu pedi para a procuradora e para o controlador ir até o Ministério Público e falar, vamos ter celeridade nessa investigação das empresas e estamos colocando a prefeitura à disposição. Na época, 2 anos atrás, quem atendeu a doutora Marina e o doutor Daniel foi o doutor Lincoln, o promotor, que é o que liderou agora essa operação que teve da intervenção dos ônibus. Né? Essa operação que teve lá que prendeu esses caras das empresas de ônibus. Então, existe um trabalho conjunto. A Prefeitura de São Paulo, olha que coisa louca. Eu pedi, nós somos assistente de acusação. A Prefeitura, eu que represento a Prefeitura é a instituição, é assistente de acusação no processo das empresas de ônibus. Não é ao contrário. Eu fiz a intervenção, determinei os interventores. Essas pessoas não estão na administração da empresa. Quem está na administração da empresa é a Prefeitura de São Paulo. Só que a pessoa fica falando, mas a verdade que tem é essa. E nós somos os maiores interessados de fazer essa apuração. Né? Agora, com relação ao Milton Leite, ele, eu, você, qualquer um, a pessoa pode ser investigada. Eu sempre falo, a pessoa pública tem que ser investigada. Tem que ser investigada, cara. Exerce cargo público. Se tiver alguma coisa errada, paga. Se não tiver, né, vai demonstrar que não teve. Mas não dá para comparar isso com aquilo que eu estava falando aqui do Pablo Marçal. É diferente, a parada dos caras é outra. É o cara que foi pego no telefone. O presidente, que foi o presidente estadual do PRTB aqui, né, que era o Escobar, Pablo Escobar, umas paradas meia louca, né? O tal do Escobar, ele está respondendo uma investigação por trocar carro de luxo por cocaína. Está o processo, isso está na internet, está publicado, é coisa da polícia. O municipal, que é o tal do Mike, que estava do lado dele, de um lado ele estava com o Avalanche, do outro lado estava o tal do Mike. O Mike foi preso e condenado por sequestro. Cara, eu tô falando do cara do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, do Diretório Municipal, tudo da turma do Pablo Marçal. Pô, não enxerga que não quer.